Vamos, produção, vamos trabalhar. Me diz aí como você tá, pra você que não me conhece. Eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta, produção. E aí, como vocês estão? Tudo bem, amados? Você já se inscreveu no canal? Se não, se inscreve no canal. Você me segue lá no Instagram? Se não, me segue lá, porque a palavra que eu vou falar hoje, eu já falei lá, só que lá eu falei em 15 segundos. Aqui eu vou dar uma aprofundada. Então vale a pena você ficar até o final, se inscrever no canal, curtir e comentar o que você achou. Hoje, né, eu fiquei naqueles dias e aí eu pensei, falei, poxa, que ruim, né, queria estar grávida. E aí eu lembrei de quantas vezes, né, eu fiquei naqueles dias e falava, Graças a Deus não tem neném. e hoje é diferente, né? Então assim, como que uma mesma situação, né, nós olhamos para ela e ela ganha perspectivas diferentes pela forma que nós olhamos, pela forma onde nós estamos. E isso é muito natural, né? Assim como está acontecendo comigo, isso acontece em diversas coisas na nossa vida. E na palavra do Senhor, né, a Bíblia nos conta, relata que Jesus estava partilhando com seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer, padecer, ir à cruz, que ele iria ressuscitar no terceiro dia. E Pedro logo falou com ele, não, de jeito nenhum, nós não vamos deixar você morrer. E aí Jesus falou, olha, afasta-se de mim, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Era uma situação que aparentemente era ruim para Pedro, uma situação que Pedro não queria viver, só que o olhar que ele deveria ter àquela situação era o olhar da salvação, do amor que Jesus estava dando por eles, daquilo que viria, né, da ressurreição, de uma vida eterna com Cristo, mas ele estava olhando com os olhos humanos, né, ele estava visando só a morte. E a maneira como nós olhamos, como nós consideramos as situações que nós passamos, as adversidades, os nossos problemas, até mesmo as nossas alegrias, as nossas muitas emoções, a maneira como nós consideramos elas, a maneira como nós olhamos para ela, dita muito se nós estamos diante do propósito e considerando as coisas pelo olhar de Deus ou considerando as coisas pelo olhar humano. E nós precisamos sempre, né, olhar, sondar e observar o nosso coração e ver a nossa reação diante daquele fato. Se nosso coração está se apegando no Senhor, nos propósitos do Senhor, se o nosso coração e o nosso olhar, né, apesar da circunstância, apesar da situação, o nosso olhar está visando num propósito, naquilo que o Senhor nos falou, ou se o nosso olhar está apenas um olhar que visa o momento, que visa a circunstância e não que visa o todo. Nós precisamos aprender a olhar não só o problema, não só a situação, mas todo o propósito, o plano e o processo que o Senhor tem para nós. O processo que o Senhor quer muitas vezes que nós passamos. Nós precisamos passar a olhar com esse olhar do Senhor. E nós só vamos fazer isso, irmãos, através de oração. Não tem jeito, sabe? Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar mesmo ao Senhor e pedir a Ele, Deus, abra os meus olhos conforme o Senhor deseja e que eu olhe as pessoas, que eu olhe as circunstâncias, que eu olhe a situação como o Senhor vê. Porque não adianta, irmãos, às vezes a nossa carne, ela fala mais alto. Por isso que nós precisamos sujeitar a nossa carne à vontade do Senhor, para que o nosso olhar, a nossa vida, a nossa perspectiva, a nossa emoção, né, seja de acordo com o propósito, o processo e aquilo que o Senhor quer de nós. Porque a maneira como que nós olhamos muda os nossos sentimentos. Se Pedro tivesse olhado a fala de Cristo, visando o propósito maior, entendendo o plano de salvação, entendendo que a ressuscitação de Cristo... A ressuscitação? Acho que não existe, né? Entendendo que o ressuscitar de Cristo, acho que é isso. O ressuscitar de Cristo iria dar a ele uma vida eterna. Se ele tivesse olhado aquela circunstância, aquela situação com esse olhar, ele não teria o sentimento de falar, não, Jesus não morre. Ele iria ter o sentimento de gratidão. Ele iria se prostrar e falar, Deus, o teu amor nos inunda. E é de tal forma que nós não conseguimos mensurar esse ato. Talvez era isso que ele falaria. Mas ele não conseguiu olhar daquela forma e o seu sentimento, a sua reação foi outra, né? E como estão os nossos sentimentos, a nossa reação
diante das adversidades, daquilo que tem acontecido ao nosso redor, as circunstâncias, né, as situações boas ou ruins, mas como tem sido a nossa reação, né? Tem sido uma reação agradável aos olhos do Senhor, diante do propósito e dentro do processo que o Senhor nos quer de nós ou não, né? Vamos pensar um pouco sobre isso e me conta aqui, né, o que você acha sobre essa palavra, como está o seu olhar, como está a sua visão, e vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui se você gostou, compartilha pra alguém, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, seja abençoado em nome de Jesus e até mais!